A partir de agora, pelas ondas sonoras da Rádio Bom Pastor FM. Está entrando no ar o programa RL Conexão Saúde. RL Conexão Saúde. Levando saúde até você. Na apresentação e sonoplastia, Marcos Vinícius. Uma produção e realização da RL Clínica Integrada, Dr. Ronaldo César e doutora Laiana Liz, levando informação e descontração para suas tardes de sábado de um jeito diferente. Aumente o volume, porque estamos no ar. Programa RL Conexão Saúde. Fala galera, boa tarde. Vamos para mais um programa RL Conexão Saúde. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre AVC, enfocando hoje uma das principais sequelas relacionadas ao acidente vascular encefálico, que são os distúrbios de fala. E eu vou falar distúrbios de fala porque eu não sei como é que faz. Elas me corrigiram demais. Então, o AVC é um acidente... De linguagem. De linguagem, né? Enfim, ela vai te dizer. Tá? O AVC é o acidente vascular cerebral, encefálico. E ele pode acontecer em qualquer área do encéfalo. Se ele acontecer na área da linguagem, ele afeta a linguagem, levando as sequelas, né? Sim. Então, para falar sobre sequelas da linguagem, eu trouxe aqui, ó, esta flor de lis aqui. Boa tarde. Doutora Naline é fonoaudióloga, trabalha com a gente, excelente profissional e vai te dizer melhor o que são essas... Eu não entendi, foi nada de linguagem, mas vamos lá. O que são distúrbios da linguagem e como diagnosticar e como tratar. Seja bem-vinda, doutora Naline. E desculpa, galera. Boa tarde. Como o doutor Ronaldo já me apresentou, a Naline. Sou fonoaudióloga do município, né? Sou daqui, sou cidadã também. E atuo na clínica RL. E eu rio um pouco até para descontrair um pouco, vocês se sintam à vontade. Realmente, às vezes a gente fala que sobre saúde... São termos, às vezes, sérios, técnicos, mas realmente tem que dar um pouco leveza nos problemas, né? Então, como o Dr. Ronaldo falou, AVC, eu acho que mesmo quem não compreende já viu ou já ouviu falar sobre AVC, né? E qual é o segredo? Não é nem o segredo. A afasia, que foi o tema que nós trouxemos hoje, que é uma das sequelas do AVC, sequelas são um dos problemas que o AVC traz para o paciente, é a afasia. Esse nome ainda é muito novo, que a gente estava conversando antes, que eu sinto muita dificuldade em consultório do profissional médico já mandar o diagnóstico, direcionar, porque... Mas até então eu achava que as imagens de tomografia eram bem nítidas, que dariam para visualizar bem. O Dr. Ronaldo falou que não tem uma visibilidade tão boa. Que o encéfalo que ele falou é justamente o nosso cérebro, né? E como todo mundo sabe, que é ele que comanda todo o corpo, né? Então, toda a função do nosso corpo, ela tem um pedacinho no cérebro que comanda. Então, a sequela, o problema que o AVC vai trazer, vai depender de onde o dano, né, o problema, foi afetado. E a gente vai falar da parte da linguagem. Porque linguagem é diferente, às vezes a pessoa só fala como se fono fosse só fala, né? E a fala é uma parte mais motora, e a linguagem ela engloba a comunicação geral, de uma forma da pessoa se comunicar, do indivíduo se comunicar.
né? E Eu posso fazer um parêntese. pode. Porque eu realmente fiquei. Eu tô até agora sem entender direito. Eu acho que o público também não tá entendendo direito. Não vai entender se a gente não esclarecer. Você me falou aqui, fala, linguagem Voz. e voz. Diferencia aí, por favor, pra gente, pra Pronto. eu me situar. De forma bem grosseira, eu vou falar para vocês. Voz é som, tá? Então, paciente que tem problema de prega vocal ou que teve cometimento de nervos que irrigam a laringe, tem problema de voz, som, tá? Tá rouco, tá com a voz mais nasal, voz. Fala, problema motor. Para eu ter o som ele é produzido nas pregas vocais, quando ele chega na boca, ele vem para ser articulado, para sair os sons, eu preciso da minha musculatura eficiente. Fala. Linguagem é toda forma de comunicação, de como eu quero me expressar. É língua. A gente não tem a linguagem inglesa, então é a língua, a forma de eu me comunicar, tá? Então a afasia, ela compromete muito essa parte da comunicação, da linguagem em si. Por que não difere? Deixa eu falar. Paciente, ele teve problema de voz, um afásico. Só que se você pedir para ele dar um grito, ele vai gritar. Então ele tem voz. Certo. Tá? Por mais que o afásico, que é justamente o que a gente está discutindo, ele não consiga uma conversação, ele vai saber, por mais que ele não, livro, ele não sabe que o nome é livro, mas se ele disser caderno, ele não acertou, mas ele falou. Então ele tem fala. Certo. Ele não tem comunicação por quê? Porque num contexto isso não é um caderno. Então, isso diante de uma conversação, ele não vai conseguir fazer colocações para uma comunicação eficiente, tá? Então, isso é a linguagem. A afasia, e por que nós escolhemos esse tema? Porque é um tema que vem trazendo muita dificuldade de explicações para o paciente com relação a seu desenvolvimento. Porque a afasia é um distúrbio adquirido, não só a gente pegou o AVC como causa principal, porque ele está muito comum, então acho que todo mundo já conheceu ou conhece alguém que teve um AVC. Mas pode ser por algum tumor cerebral na área de linguagem, né? Existem alguns tipos de afasia, a gente não vai se prender muito a termos técnicos, vou só falar o que a afasia realmente pode trazer para o paciente. Então tem essa dificuldade. Qual é a minha maior dificuldade em consultório? É justamente do paciente compreender o que aquela lesão trouxe para ele. Porque às vezes a gente, ele estava bonzinho e aí depois do AVC ele perdeu, né? Então, o que trouxe aquilo para o paciente foi o AVC. Causa, na maioria dos casos, é o AVC. Qual é a dificuldade, como eu falei, que eu já repeti várias vezes? De saber diferenciar se é transitório ou se não é, se é um problema de linguagem, porque o paciente desaprendeu tudo, porque tem muito isso, ela não sabe mais o que é uma colher, não sabe mais o que, e ele sabe, ele não consegue se expressar para o outro compreender o que ele quer, mas ele sabe, né? Então eu vou falar dos maiores, vou falar só de compreensão e de expressão, que da área afetada, quando o paciente é afetado na parte da compreensão, ele não consegue compreender, entender o que o ouvinte, do que a pessoa está falando, quem está do lado querendo conversar, ele não compreende, mas ele tem uma fala, apesar de fluente, muitas vezes não é muito compreensível. Que foi o que a gente tinha conversado. O paciente lesionou, ele lesionou só a parte de compreensão. Não é porque ele lesionou só a compreensão que a fala dele vai ser 100%. Tem uma lesão ali. E como a gente já tinha conversado, são áreas muito próximas. Então, querendo ou não, tem um déficit na linguagem também, na comunicação falada, tá? Do mesmo jeito, quando a lesão é na área de fala motora, fala motora, a compreensão pode estar prejudicada. Ele só fala, porque quando não fala, a compreensão está preservada.
Muitas vezes eu preciso de palavras objetivas para o paciente compreender. A compreensão está preservada. E aí eu vou estar falando como se ele tivesse... Não, ele precisa de um tempo para assimilar tudo. Foi como eu falei, tem a lesão. Então não fica muito da literatura. Tanto que vocês, se tiverem alguma dúvida, depois forem pesquisar no Google ou YouTube, vocês vão ver muito isso. A área afetada, compreensão, fala fluente, né? Muito, só que na prática ocorre bem diferente da literatura. Claro, é o norte, a área afetada é aquela, mas traz outros danos para a comunicação, não só para fala ou não só compreensão, né? E aí eu vou falar de alguns casos de pacientes meus, que é justamente isso que a gente... Uma das maiores dificuldades, primeiro, é do diagnóstico. Segundo, conscientização de familiares e pacientes. E conscientização do problema. E compreensão do prognóstico, da evolução da patologia, porque é uma lesão irreversível. O paciente não consegue reverter o quadro, infelizmente. Eu sei que é um pouco duro a situação, mas realmente é irreversível e muitos parentes ou mesmo o paciente não consegue aceitar a situação que se encontra com essa dificuldade de falar, se comunicar, e é tido como ou preguiça, ou tu não se esforça, ou o terapeuta ou o fonoaudiólogo não tá fazendo o papel. Você tá fazendo há tanto tempo e não tá conseguindo a fala. Então, assim, o que me chama muito e é uma das dificuldades que eu tenho de passar para essas pessoas, os familiares, ou quem convive, o cuidador, que não é uma condição que o paciente escolheu estar ali. Né? Ele não escolheu ser daquele jeito, ele não escolheu estar naquela dificuldade. Então, alguns, eles precisam de um tempo para comunicação. Eles precisam dessa pausa. Mesmo tem alguns pacientes que, vou falar 3 casos específicos, tem um que inicialmente ele perdeu todo tipo de comunicação, escrita, oral, gestual, ele perdeu tudo. Ele não sabia o que era nada. E aí foi conseguido compreensão, gesticulação, ele conseguiu fazer mímica, ele conseguiu, mas a fala ele não consegue. Que eu estava até comentando com a doutora Laiana, que eu consegui, que é como se fosse uma instalação de fonemas. Então eu estava trabalhando com ele o som do P, e ele fez pá, pé. Quando ele falou pé, e eu mostrei a imagem de um pé, que a gente trabalha com imagem, a parte cognitiva toda, ele não identificou, ele não conseguiu oralizar. Ele mostrou o pé dele e eu falei, essa figura mesmo, que figura é essa? Ele tinha acabado de falar a palavra pé. Isso é uma fase que eu já mais grave, da associação ele não conseguiu. Porque qual é o intuito da terapia fonoaudiológica? É amenizar os efeitos que a afasia traz para o paciente, para ele não sentir tanta dificuldade na sociedade de se comunicar. Só que aí entra outro caso, de todo mundo que convive com esse paciente, de compreender os limites dele. Então, esse paciente em específico, eu não consegui uma comunicação oral nele. Por quê? Mesmo ele tendo uma voz, que ele emite um Ele som. tem voz e ele tem fala. E tem compreensão. E tem compreensão. Mas ele não consegue se comunicar oralmente. Ele não consegue uma comunicação oral. Teve distúrbio. Essa afasia nele pegou toda a parte motora, toda a parte de expressão. Por quê? Para ele falar, a parte... Porque assim, todo mundo acha, até para vocês, às vezes a gente acha tão... Eu vou até falar, eu tive paralisia facial há 2 anos. E enquanto a gente está tratando um paciente com AVC, eu já tinha esse paciente. Gente, é um esforço gigantesco que a gente tenta mandar para o músculo para ele responder e você não conseguir um retorno. É muito sacrificante para um paciente. Então, assim, de você ter mais paciência, porque às vezes a gente acha muito automático comer, escovar o dente, né, atividades, sendo que se o cérebro manda o comando para aquela musculatura, manda uma ordem e aquela região não compreender de forma correta o cérebro, não vai sair o movimento.
Então, com relação a esse paciente que eu não consegui, e eu não consegui não é porque má vontade ou falta, é porque ele tem o limite dele. Foi como eu falei inicialmente, eu já estou há bastante tempo com ele, ele não conseguia fazer o que ele, então o limite dele de evolução dele já chegou. Eu não vou segurar esse paciente por 10 anos porque ele não fala e eu quero porque quero fala dele. Então, quando ele vai falar o som do T, ele faz P, ele bota a língua toda para fora, ele saliva bastante, porque aquilo é um esforço gigantesco para ele tentar me imitar. Porque no caso é um processo de imitação. Porque o pé ele fez, mas na hora dele nomear o pé olhando, ele não conseguiu. Mesmo ele sabendo, se eu dissesse é mão, ele ia dizer não. Ele sabe o que ele quer dizer. Mas ele não associa. Mas ele não associa, ele não consegue dizer, não é nem associado, doutora Laiane, ele não consegue achar, é isso que eu estava falando. A gente tem quem está no desenvolvimento normal, a gente acha tudo muito simples de se fazer. E para eu articular bem, para eu falar a palavra bem, eu tenho que associar. Para eu falar pato ainda são só 2, 3 sons. Mas vamos supor, pato eu tenho p, a, t, a. Daqui que o cérebro mande para mim que eu tenho que falar o som do p, a, t, a. Isso é muito complexo para um paciente que já tem uma lesão naquela área. Para ele falar uma palavra grande, para vir todos esses comandos, de fonema por fonema, para eu juntar. É muito complexo. Não vou entrar nisso agora, não, mas estou dizendo da complexidade que é a fala. Né? Então, assim, não é nem que ele não tenha associado, ele sabe, mas não vem a informação correta com os fonemas corretos para ele emitir. A informação vem errada. Isso, ele não consegue. Muitas vezes, até vem a informação, mas a incoordenação da musculatura oral não responde, é desobediente ao cérebro, ela não consegue fazer da mesma forma que o cérebro está mandando. Isso é um paciente já um dos mais graves de afasia. Eu tenho um outro que ele consegue, palavras objetivas. Se eu disser oi, boa tarde, ele diz oi. Então, até na forma que eu vou conversar com esse paciente, eu tenho que ser objetiva, né? Essa a importância dos familiares conhecer um pouco mais do diagnóstico da patologia para compreender e ajudar mais esse parente. Porque quando você sobrecarrega ele de uma fala, ou cobra ele com... Ai, tu já tá tanto tempo em terapia e não fala, te esforça. Isso não depende dele, tá? A lesão ali... Claro, a terapia fonoaudiológica ela é de 1, 2, 3 vezes por semana, mas se o paciente não fizer a parte dele, a mesma coisa na sua área. Se você prescrever o medicamento ou fizer uma orientação, o paciente não fizer, vai ser meio que em vão o tratamento que vocês iniciaram. Assim é com a fonoaudiologia. Mas é por isso, doutora, que você reclamou. Nosso maior problema é o não fechamento do diagnóstico. Não foi isso que você reclamou? Porque a gente manda pacientes para... Nós, médicos, mandamos pacientes para fono, mas a gente só diz assim, ó, distúrbio de fala. Ou qualquer outra coisa, às vezes a gente não sabe nem às realmente vezes o só que AVC, é. Por quê? Porque para nós, a gente leva em consideração apenas o diagnóstico sindrômico. O paciente, ele teve um AVC pontual e não consegue emitir sons, ele não consegue falar, a gente vai dizer que ele está com afasia de Broca. E manda uma interrogação gigante para vocês. Porque você acabou de dizer, é complexo demais. Mas se os profissionais fizessem porque assim, dos que eu tenho, nenhum tem. No máximo tem uma afasia. Sendo que não há só um tipo de afasia. É isso que eu tô falando. Por que ele não colocou? Porque, claro, é na minha avaliação, é nas minhas sessões que eu vou diferir o tipo de afasia e vou tratar de forma igual. Mas não vem essa interrogação. Você tá entendendo? Não vem... Se ele me dissesse só afasia, é vago. Agora, se ele pelo menos suspeitasse diante dos exames, diante da avaliação dele, ele colocasse afasia de Broca, interrogação Wernicke, ou um breve relatório, que tem muito também, não vou entrar também nessa parte, mas os profissionais às vezes colocam para a fonoaudiologia, vou falar para a área da fonoaudiologia. Criança de 2 anos.
encaminha o paciente que não fala. Ou então só assim, encaminha uma fonoaudiologia. Pronto. Ó, entenda uma coisa. Ninguém gosta de ser chacoteado, se é que você me entendeu. Você imagina, a gente conversou aqui minutos antes de abrir o programa, a gente conversou uns 10 minutos. Tudo que eu falei, eu fui corrigido. Você imagina eu mandar para você, médico da cidade. Aí acabei de pegar um paciente, o paciente ele tem uma fala estranha. Não é minha competência diagnosticar distúrbio de fala, porque eu não sou fonoaudiólogo, você tá me entendendo? Sim. Aí eu mando para você paciente com afasia. Aí você avalia e diz, ele não tá doido. Ele não tem, esse paciente não tem afasia. Ele tem outro distúrbio que você vai saber diagnosticar. Então, não é defendendo a minha classe. Mas muitas vezes Estamos levantando uma discussão. é porque a gente não sabe o que é mesmo. Eu, por exemplo, eu já mandei diversos pacientes para você, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Muitas vezes eu coloco assim, paciente com distúrbio de fala. E hoje eu aprendi que fala, voz e linguagem são diferentes, pois agora eu não sei nem o que é que eu vou colocar. Mas o que eu quero dizer, doutor, é porque assim, a Laiana, como enfermeira, ela tem a linguagem dela, a forma da avaliação dela. Não é você entrar na minha área, é você relatar brevemente o que você viu na sua avaliação. Paciente, vamos supor, de 2 anos, paciente de 2 anos compareceu, não precisa nem desse relatório todo, mas o paciente, segundo a mãe, não fala e sugiro avaliação. Porque realmente, mas não só colocam para a fonoaudiologia, às vezes paciente de 2 anos que não tem característica, porque assim, há os atrasos de linguagem, sim, né? Eu vou falar bem breve sobre criança. Mas nem toda criança de 2 anos que tem um atraso, ele é um autista. Então, se diante da avaliação médica, ele não apresentou nenhum sinal e dá para aguardar, o médico dá para fazer algumas orientações para esse paciente. Então, é disso que eu estou falando. E aí eu entro no caso, novamente, da afasia, que falta muito isso. Eles jogam para a fonoaudiologia como se fosse problema de fala e joga. Você está entendendo? Sem colocar a visão dele neuro, naquela parte. De especificar quem fecha o diagnóstico não é o fonoaudiólogo. Mas acaba que o fonoaudiólogo, como é o seu caso aqui na clínica, você sabe, você que acaba fechando os diagnósticos. Porque o neuro encaminha a fonoaudiologia. Aí quando chega aqui é que você vai fazer a sua avaliação, perguntar para a mãe, fazer a buscativa. Perguntar o que foi que aconteceu. E aí sim você vai tirar suas conclusões. Isso. Que não era para acontecer, porque a maioria desses diagnósticos é o médico que tem que fechar, não somos nós, fonoaudiólogos. Claro, qual é o diagnóstico que a fonoaudiologia fecha? Gagueira, distúrbio de fala, distúrbio fonético, são outras coisas que não entram agora. Mas eu queria, por isso que eu acho importante que ultimamente a gente tem vivenciado muito assim, essa interação multiprofissional. Eu sinto muito falta disso, porque às vezes é cada um no seu quadrado e todo mundo fiz minha parte, agora é a sua. E não tem aquela coisa de interação. E nessas patologias que não são novas, a afasia não é uma patologia nova, que foi como eu falei. Às vezes o paciente tem, ele teve AVC e não fala mais. Pronto, ninguém sabe que é uma afasia, ou que ele não fala mais, e ele pronto. E morreu ali. E pode nem ser uma afasia. Pode nem ser uma afasia. Essa é importante de uma avaliação bem minuciosa, com profissionais que realmente sejam capacitados para aquilo. E quando ele não souber, que ele saiba, pelo menos direcionar para quem sabe. Porque muitas vezes o médico, independente do neuro ou clínico, eu sinto muita dificuldade nisso. Ele não consegue explanar e não consegue direcionar para o lugar certo. Porque às vezes eu falo até com a doutora Laiana, eu me frustro muito quando eu não dou resolutividade para o paciente. Então, da escolha do tema é justamente por uma dessas minhas frustrações, de explicar para o paciente que ele adquiriu, que ele
conseguiu aquela patologia por conta do AVC e que é irreversível, ele não vai ficar bom. A gente pode dar, dependendo do tipo da afasia que vai ser fechado na avaliação, a gente pode minimizar os efeitos que a afasia causou para aquele paciente e tentar conscientizar os parentes, quem convive, de diminuir essas cobranças, de diminuir. Porque quando aí entra cada profissional, vamos supor, eu tenho 3 casos, e aí esse paciente em específico, se ele não consegue de jeito nenhum, nem se eu der um tempo para ele conversar, ele não vai conseguir. Eu vou estar forçando esse paciente a falar, eu vou frustrar ele. Né? Ele vai começar a se excluir da sociedade, ele não vai querer mais se comunicar comigo. E aí, ao invés de eu tentar ajudar ele, eu tô criando uma rejeição à terapia. E aí o parente, como eu já vi várias vezes, e quando ele vai falar? E com quanto tempo? E é muito complexo, e eu sempre, quem é meu paciente sabe, em qualquer patologia, em qualquer área, eu sempre, depois de cada sessão, eu procuro conversar com quem está acompanhando, seja idoso ou criança, adulto. Eu sempre converso, sempre dou um feedback de como foi a terapia. Por que isso é importante? No caso da afasia, eu tenho que explicar para o paciente e para a família que é irreversível, que infelizmente, dependendo do que eu visualizar na minha avaliação, ele não vai ter uma comunicação fluente, mas infelizmente é muito duro. Eu sei que é muito duro, é muito grosseiro da minha parte de falar isso, mas eu não posso enganar meu paciente. Se eu disser assim, não, ele vai voltar a falar, essa lesão é simples, eu vou estar enganando o paciente. Se porventura, diante das terapias, ele voltar a falar, ótimo. Problema é eu dizer que ele não vai falar ou que ele vai falar e ele não via falar. Então pode acontecer do paciente que aparentemente era afásico voltar a falar. É afásico. É irreversível, irreversível. ela não volta. O que eu quis dizer com isso é de ser franca, de ser do profissional, ser claro com... Porque assim, tem as afasias que só compromete um pouco a compreensão, eu consigo um pouco de comunicação objetiva, que foi o caso que eu falei da paciente que eu ia já saindo da casa, essa é a mais leve dos meus afásicos. Eu ia saindo e ela balbuciou alguma coisa, eu falei, não entendi, repita. E a secretária da casa falou, ela tá lhe oferecendo café. Aí eu falei, pois então, o que é que você tá me oferecendo? E dei um tempo, ela riu, constrangida, com medo de não conseguir falar. E eu falei, eu vou aguardar, o que você quer me oferecer? Eu dei o tempo dela e ela conseguiu organizar café, pão, leite. Eu falei, obrigada, mas eu não vou querer, mas eu quero que você faça isso. Se dê um tempo para comunicação. Isso é um caso de afasia um pouco mais leve, que com a área menor, essa é a importância que eu queria uma interação Pra com saber a a área afetada. o quanto foi afetado. Porque isso eu só posso ver diante das sessões, quando eu for vendo. Então, essa paciente, hoje ela já consegue, é meu orgulho, hoje ela já consegue, vamos supor, antes ela ficava, para eu falar teu nome, eu falava Laiana, Lucas, hoje não, ela já começa lá, não. Ela já fala a primeira sílaba, ela já sabe que ela não está falando correto. Então, é uma evolução gritante. E assim como tem esses outros mais graves. Então, qual é a preocupação profissional? Compreender todos da família, compreender a situação da lesão, que ela é irreversível, que ela precisa de um tempo. A forma que a terapia, que é esse feedback que eu dou sempre para os pacientes, eles podem estar estimulando em casa, dá espaço para o paciente se comunicar, auxilia com opções de comunicação, com placas, com objetos, né? Você pode ajudar do que estar enchendo o paciente de cobrança. E eu sempre digo, ao invés de você encher o paciente de cobrança, chega para o profissional e pergunta. Eu acho que ninguém é melhor do que um profissional da área para lhe explicar melhor, né? E essa é uma das... Por que a gente escolheu? Porque eu acho que hoje em dia, quando a gente... Comunicação tá aí, rede social, então, né, todo mundo tem rede social, WhatsApp. Então, hoje em dia a gente tem preguiça de digitar, né? Manda logo um áudio. E isso gera muito constrangimento para quem perdeu essa habilidade. Perdeu completamente a Pra habilidade. quem tinha e perdeu, Tinha e né? perdeu de uma hora para outra. Então, no caso, a fonoaudiologia,
No caso da afasia, trabalha com a redução de danos. Sim. E aí eu consigo que o que der para o paciente, eu vou respeitar o limite dele. Foi como eu falei desse mais grave, aí ele não conseguiu, eu já tô com ele há quase 4 anos. Ele não conseguiu, já fiz o relatório dele para entregar de alta. Eu vou estar segurando esse paciente só para eu dizer, não, eu vou conseguir fala dele. Ele já está no limite dele. Ele é um paciente extremamente frustrado, porque infelizmente não tem acompanhamento da família. Então tem um histórico por trás que acho que todo profissional na nossa fonoaudiologia é um pouco de psicólogo, de terapeuta, né? Então a gente começa a ouvir e se frustra muito por ver que esse paciente não é compreendido. E aí, então dele eu não consegui falar. É o limite dele, eu tenho que compreender o limite de cada paciente e colocar para ele também isso, que ele tem o limite dele. E o que ele consegue, dele enfatizar o que ele consegue, porque às vezes as pessoas focam muito no problema e esquecem das habilidades. E o paciente não tem só problema, ele tem algumas habilidades. Foi como eu falei, ele traçou estratégias para se comunicar. Então ele deve, tanto que na época, acho que ano passado, foi dada uma caderneta para esse paciente, porque eu já consegui escrita dele, para ele se comunicar com a caderneta. Ele não aceitou. Ele não aceitou porque ele não quer, ele quer fala. Então, essa é uma das minhas maiores frustrações, é explicar para o paciente que aquela comunicação, infelizmente, não vai ser. Eu vou só entrar até num outro caso de autismo, eu tenho muito receio também de dar o diagnóstico, apesar de não ser eu que fez, né? Mas quando dá características. E aí eu dando uma característica bem por cima e a mãe, eu já fui. Ela fez um teste, eu acho, comigo, né? E eu com o maior receio, fazendo rodeios e rodeios para chegar. Mas é porque, por que eu faço isso? Porque eu sei que é constrangedor. Afeta não é só o paciente, afeta a família inteira, todos que convivem. Aceitar o diagnóstico, né? Porque envolve uma série de fatores, né? Expectativas foram criadas, muitas vezes a família não quer aceitar, né? Com certeza. Difícil. E você falando das terapias, da quantidade de terapias que não é possível especificar, tem muito essa cobrança, né? Principalmente dos familiares, até pela questão financeira mesmo, né? Que acaba sobrecarregando, porque a gente sabe que a realidade da gente brasileira é complicada. Também tem a idiosincrasia, cada caso é cada caso. Fulano que foi acompanhado por você e tinha um distúrbio de fala, mas de alguma forma progrediu, como essa sua paciente que já conseguiu praticamente reverter uma parte da falha de fala dela. Que não é nem reverter, desculpa, doutor Ronaldo. É uma adaptação. Ela não consegue reverter a lesão. É isso que eu tô irreversível. confuso lá, porque assim, eu acho que como a fonoaudiologia é capaz de estimular outra área para estabelecer outro meio de comunicação. Ela né? não perdeu, foi aquilo que eu falei. Ela sabe o que é isso daqui. Ela sabe o que é um celular. Certo. Mas ela não consegue achar a palavra celular para se comunicar. Ela não consegue achar. Se você, sei lá, pega o celular e diz para ela banana, ela vai dizer não. Ela jamais vai dizer. Ela sabe o que é. Então não é que eu coloque, eu estimule outras áreas para colocar. Por isso que ela não é reversível. Eu vou automatizar aquela linguagem dela. Tipo, se ela sabe que é celular, então eu vou trabalhar celular. Para quê? Para que ela, como automatização, quando ela vê, ela tentar, tipo, celular. Ela vai buscar, porque o afásico, ele precisa de organização para fala. Então, o paciente pode levar um tempo? Pode, mas ele sendo estimulado de forma correta, dependendo do tipo de afasia, ele consegue organizar e procurar. Então, não é que, foi revertido. Não, eu apenas enfatizei o que ela já consegue e ela consegue oralizar. Mais ou menos isso, de forma assim, um pouco mais simples. Uhum. No caso da terapia para afasia, você falou que tem os 3 tipos, né, de linguagem, de fala. De afasia. Não, você diz... De comunicação, sim, digamos assim. Fala, linguagem e voz. Isso. São abordados esses 3 tipos na terapia? Ou você vai primeiro
na escrita? Tem uma ordem? Primeiro a escrita, depois a falada? A gente começa, porque tem assim, a escrita. Voz e fala, eles não perdem. Eles não perdem. Algumas na motora, algumas de Broca, eles comprometem um pouquinho a articulação, mas não chega a ficar incompreensível a fala. Às vezes uma coordenação de língua, de lábio, mas não chega a ficar incompreensível. Aí tem que ser atentado. Primeiro a gente inicia com atividades que ativem as funções cerebrais, sinapses, porque eu quero o quê? Aquela lesão, eu quero pelo menos, se está lesionado, de aumentar o número de sinapses, de conexões cerebrais, para aquele cérebro me dar alguma resposta. O paciente começou a evoluir ali, eu vou começar com imagens. E vamos tentar a nomeação. Não tentou a nomeação, eu vou tentando ajuda. Quando ele já está dominando, aí a gente começa a escrita. Porque por mais, a gente já conversado, por mais que o paciente seja graduado, formado, tem professores que têm afasia que não sabem qual é a letra T. Escreva para mim qual a vogais. Escreva para mim A. Ele não sabe qual é a letra A. Ele não consegue oralizar a letra A. Tá? Mas consegue escrever. Nem sempre, por isso que a escrita vem depois. Porque entendi. eu tenho que. Porque assim, aí lá vem um mecanismo cerebral. Por que a gente escreve? Porque eu tenho uma consciência, vamos supor, pato, vou usar a palavra que eu usei, né? Aí eu colocar pá, é o P. Então eu venho o comando e coloco P. A, tá? A gente tem uma consciência fonológica para daí vir a escrita. Então por que eu não vou colocar logo a escrita? Porque eu primeiro tenho que fazer a consciência fonológica desse paciente. Eu tenho que primeiro colocar. Para eles lembrarem exatamente, que é cada letra, juntar a sílaba e depois ir pro papel. É complexo. É aprender de novo, Aprender na de verdade. Escrever até mais complexo, né? Realmente. É porque precisa do. Porque em outras. A educação hoje ela foca muito em letra, né? E a fonoaudiologia é fonema, são sons. Né? Eu digo muitas vezes o paciente escrever para mim casa com Z, para mim tá ótimo. O paciente associou ao Z, para mim dá certo. Né? Então eu acho até que a educação poderia focar um pouquinho na fonologia. Eu acho que iria ajudar bastante na escrita e depois minhas regras ortográficas, né? Sem entrar nessa, mas aí é justamente isso. Eu não coloco logo escrita, porque eu primeiro preciso ganhar outras habilidades para daí eu chegar até a escrita. Então, se eu consigo, muitas vezes o paciente consegue oralizar mesmo pensando, lá, maçã. Ele fala, muito bem, maçã. E agora, para escrever? Aí vem é mais complexo, então por isso que eu deixo a escrita para depois. Entendi. Porque se eu conseguir a oralidade, para mim é melhor. Ele não vai estar escrevendo carta, nem eu peguei um paciente que uma vez ele, eu não consegui, ele foi um pós-AVC de uma senhora e o déficit dela foi de escrita. Aí eu fiz a avaliação, conversei, eu falei, não, mas tá tranquila, mas eu tenho dificuldade de escrever. Eu falei, mas você não vai estar mandando carta para ninguém? Manda um áudio. Existe aplicativo que você fala, ele repete. Não, eu digo da pessoa, às vezes se frustra. Querer tudo. Não tô satisfeito. Use o que você tem de habilidade, sabe? É uma paciente idosa, eu acho que mais de 70 anos, eu vou focar numa terapia de um idoso para ele escrever e ler. Então vai muito do bom senso também do profissional, né? Então, assim, é de você saber explicar e levar na leveza da situação, porque você tem que tudo brincar um pouco quando, claro, não é ser também hipócrita, né? Assim, é brincar e valorizar o que ela conquistou. Exato, porque às vezes foca só o problema. Eu não consigo. Tenta, você consegue. Eu sou muito assim. Não conseguiu, eu dou ajudinha, ó. Próximo, eu quero não precisar ajudar, que você tem só. Porque quando você foca muito, aquela terapia muito, ou mesmo que seja terapia comunicação em casa, quando você foca muito, fala o que é isso? O que é isso? O paciente ele se sente pressionado, aí não vem nada na cabeça. Trava tudo. Então, justamente o intuito do programa hoje é justamente informar mais os pacientes, os familiares, que é complexo, porém dá pra gente dar uma amenizada, né, nos problemas, procurar um profissional que realmente explique melhor. Se o médico
de PSF ou para onde foi, não explicou direitinho, de procurar alguém que realmente tire todas as suas dúvidas. E quando, sem focar muito, deixa eu ir pesquisar o quê? Qual é a lesão do cérebro, não importa o que exatamente, onde foi para você leigo, né, para o paciente buscar isso, ele tem que buscar estratégia, o diagnóstico é esse, então eu tenho que buscar estratégia que eu possa ajudar meu parente, o meu amigo. Eu já peguei muitos pacientes que tem muito isso, a questão da escrita. Um amigo de um paciente meu estava olhando a sessão, eu fazendo em domicílio, e ele, eu sou professor, se eu ajudar ele na escrita, ele vai melhorar. Eu falei, é a mesma coisa de alfabetizar? Eu falei, não. Ele já conhece, ele não consegue organizar o comando para escrita, mas ele sabe o que é. Então não é a mesma coisa de alfabetizar. É um pouco complexo, que às vezes muitas áreas da fonoaudiologia, né, doutor Ronaldo, é meio que minimizada diante de tantas coisas. É pouco esclarecido, digamos assim, né? Pouco conhecida também. Você está falando, aí você está explicando, você está dando uma aula para nós, porque para nós mesmo esse tema e muitos outros assuntos relacionados à fonoaudiologia, a gente nunca ouviu falar, a gente não sabe. Então, a afasia, hoje a gente está conseguindo entender melhor, e se a gente vê um paciente, a gente vai conseguir identificar melhor. E vai saber como lhe encaminhar. Você percebeu, eu tô calado com medo de errar. Não, fala mais não. Não, mas essa é a importância da interação multiprofissional. Não ter vergonha. Não é nem perguntar. Vergonha. Isso entenda. A maioria dos nossos casos de AVC, nós médicos, pegamos no pronto-socorro, olhamos o déficit neurológico e comparamos, relacionando com a imagem tomográfica. Se ele teve um AVC e ainda tem uma lesão isquêmica ou hemorrágica na área de fala, acabou para nós, ali é um AVC na área de fala. Pronto, com relação ao relatório que eu falei. Se vocês conseguem visualizar, apesar da imagem não ser nítida, não ser precisa, mas você colocar paciente teve AVC tal, especifica o tipo de AVC na área tal, para mim já ajuda demais. Porque não eu não vou entrar na tua área, eu não sei, não vou mentir, eu não sei ler uma tomografia, não me compete eu querer ler, não sei lá. Não precisa saber disso. Não preciso. A área afetada é uma área que aí é onde vai me direcionar na minha terapia. E como você falou, com relação aos atendimentos de pronto-socorro, realmente é algo muito rápido. Não dá para fazer uma avaliação precisa, realmente. Né? Que a avaliação é que a gente coleta muita informação do paciente e é dali que a gente fecha um pouco o diagnóstico. Um pouco que eu falo, porque muitas vezes precisa a gente iniciar as terapias para fechar realmente um diagnóstico mais preciso e dar uma resolutividade para o paciente positiva, ou pelo menos explicativa, né? Mais compreensível, porque eu sou muito, com relação a isso, eu sou muito criteriosa, eu gosto muito de deixar o paciente bem esclarecido com relação à patologia, a evoluções e a tratamento. É muito bom, porque ele já sabe o que esperar. Porque quando eu me engano, eu me sinto... Você ruim, também eu não ia gostar. né? Eu não ia gostar. Porque nem o paciente ia gostar. Não. Sabe por quê, Ronaldo? Porque aí vai que eu dou um prognóstico para um paciente e ele não evolui da forma esperada. Ele vai dizer primeiro que a profissional não é boa, porque ela me enganou. Aconteceu isso com um paciente, só que em quadro de autismo, que a neuro falou que ele tinha autismo por conta da TV. TV que televisão? Sim, que ela tirasse a televisão, que ia ser reversível. Nossa. Olha o papel que eu peguei num consultório para explicar essa mãe, que já, porque quando você coloca, é justamente, eu sei que fica repetitivo, mas o enfoque maior que eu acho é da compreensão, justamente de quem convive com o paciente, independente do diagnóstico, de compreender, você dizer para uma mãe, um profissional já tinha dito que é reversível, e eu falar que não. No caso do autismo, claro, o prognóstico é bem melhor do que o da afasia, né? Uhum. Também não é reversível, porém eu consigo, dependendo da área, da forma que ele é afetado, eu consigo melhor. Mas para eu falar aí vai que eu diga para um paciente desse, para essa mãe, realmente, ele não tem autismo, eu vou enfatizar.
Sendo que o paciente, muitas vezes, hoje em dia, a gente vê que tem Google aí que facilita e atrapalha, né? É, Então, o paciente já chega com pré-diagnóstico Google. o doutor Google É. disse. Aí ela disse assim, ela veio, eu coloquei características que eu tinha observado na minha avaliação, com muito medo de dar diagnóstico, medo que eu digo não por insegurança minha, mas medo da reação da mãe. E aí eu fui dando sinais, ela, não, mas isso né, sempre rebatendo. Quando eu dei sinais e dei uma prévia que ele poderia ter autismo, aí ela, eu já fui, ela não tinha comentado na avaliação, eu já fui no neuro e ela falou isso. Tá falando a mesma coisa que você tá falando. Eu falei, mas por que você não falou na primeira consulta? Que a avaliação é para coleta de informações. Quer dizer, qual é a esperança dessa mãe? Que eu dissesse o contrário. Por mais que a neuro tivesse dado um diagnóstico leve, com autismo só por conta da televisão, ela quis dizer que era um autismo por falta de privação de estímulo. Que se ela estimulasse, ele ia evoluir. E como eu bati em teclas mais precisas, mais concretas, ela se assustou com a coincidência de informações e ficou assustada, né? Então aí eu vou querer enrolar um paciente, não tem como. É isso que eu digo, se eu explico tudo direitinho e ele evolui de forma positiva, ele me dá uma resolutividade, para mim é uma satisfação gigantesca. E os pais, o paciente já sabe o que esperar. Mas se eu disser, não, ele não vai evoluir de jeito nenhum, e essa criança evolui. Ou esse paciente, então eu prefiro o paciente chegou, afasia. Então pronto, a afasia ela é isso, isso e isso. Mas, Tratamento é esse, dessa forma. Se ele evoluir além, ótimo. certo. Pelo que você falou aqui hoje, no decorrer de todo o programa, a afasia não é um diagnóstico simples, nem muito menos Não. fácil. Quando você é chamada, sei lá, acabei de atender um paciente no pronto-socorro, o paciente não está falando, não está emitindo som, e quando eu vejo a tomografia, ele tem uma área isquêmica na região. Não é som, é linguagem. Certo. Eu vou falar som, porque eu Som é bom. certo. Ele não emite nada, Tá. não fala nada de linguagem, enfim. Então, Eu não vou ficar com esse paciente. Por quê? Porque se eu manter ele na minha emergência, eu estou expondo ele a mais patologias. E naquele momento, o único déficit que ele tem é neurológico relacionado à linguagem. sim. Pronto, então vamos para você. Certo? Ele vai chegar desse jeito. A fonoaudióloga. Paciente sequelado de AVC isquêmico sem fala. É assim que eu vou mandar para você. Pronto. Aí, Acabou-se. na minha experiência, eu acho que o diagnóstico ele é mais simples do que o tratamento. Ele chegando com esse encaminhamento, com esse histórico, para mim, eu já vou sondar a minha avaliação voltada para fazer para os distúrbios de linguagem. Para mim, fechar o diagnóstico, para mim, é na linha, minha experiência. Mas vai precisar de mais de um encontro, no mínimo. A depender da sequela do paciente. Que eu tinha relatado. Por isso que pra não tem ver. como prever, né? A quantidade de sessões. Porque a gente pega muito, vocês sabem que são profissionais da saúde. A experiência, quando você vê algumas, claro que não é generalizada, mas eu já peguei paciente familiar me explicar, e eu falei, pode ser uma afasia. Aí eu expliquei o que era afasia, ela, pode ser mesmo, mas era bom você ver. Então, quando você suspeita e direciona a avaliação para ali, o diagnóstico ele fica um pouco mais fácil. O que é difícil? Saber que tipo de afasia. Aí é um pouco mais complexo, porque aí eu quero saber, então, mas para eu dizer, é um afásico, não é tão difícil. Agora eu tenho que investigar qual é o tipo de afasia, o que é que eu consigo daquele afásico, o que foi que ele perdeu realmente, para eu tentar traçar a minha terapia. Porque se o paciente perdeu compreensão, eu não vou trabalhar só fala com ele. Tenho que trabalhar compreensão. Principalmente, às vezes tem terapeutas que falam, não tô falando de nenhum profissional, não, tô dizendo que acaba generalizando e coloca, sei lá, para o paciente falar espelho, vamos supor, espelho.
Espelho não faz parte do convívio dele. Eu vou começar com palavras do dia a dia dele. Que ele precisa Qual usar. é a rotina dele? Então, eu vou primeiro fazer essa investigativa de rotina para eu trabalhar primeiro o que ele utiliza. Se ele tem família, filhos, pai, nome dos filhos, nome de esposo, ou nome de... Então, eu tenho que trabalhar primeiro a rotina dele. Como é que eu vou querer que ele fale espelho? Ele vai sair falando espelho para quê? Qual Então, o estímulo que ele vai ter que para ele falar vai ter espelho, para né? falar isso. Então, assim, o diagnóstico em si não é tão difícil. Nas terapias, a gente vai fechando que tipo de afasia ela pode ter desenvolvido. Desenvolvido não, perdão, adquirido. Adquirir. Não, você fala Aí, adquirir. mas é a partir das sessões que a gente consegue. Mas procure um profissional sempre que tiverem dúvidas. E se tiverem também agora, coloquem nos comentários que a gente vai respondendo. E, gente, passou rapidão. Eu já tô vendo a hora do contra-regra botando minuto, tá me cutucando. Eu já também falei, dessa vez eu não te interrompi. Então, assim, foi um momento muito produtivo. Eu aprendi demais, assim. Eu tô até confuso com tanta informação que eu recebi hoje, mas eu prometo que eu vou me aprofundar. Da próxima vez pode ser que a gente consiga um diálogo mais Você vai encaminhar corretamente, né? técnico. É, eu tô até com medo de encaminhar. Vou botar Vai dar aqui. certo. Enfim, mas hoje o nosso tema foi sobre uma das sequelas do acidente vascular encefálico. É uma sequela bastante comum. Por isso a doutora Analine frisou e disse, vamos falar sobre isso, já que está sendo o nosso dia a dia também na clínica, né? Serviu para você aprender que tem diversas sequelas, porque muita gente acha que a sequela do AVC é só motora, é só É. não andar, é só ter uma perna morta, um braço morto, ou então morreu a metade. É assim que vulgarmente no interior a gente fala sobre AVC, mas enfim, tem diversas sequelas do AVC. O acidente vascular é uma realidade e precisa de um segmento e um acompanhamento. É claro que a gente não vai se deter aqui agora em AVC. A gente falou hoje sobre afasia. Eu sei que não teve tempo hábil, vai surgir mais dúvidas. Se gostou do tema, curte, compartilhe com os teus amigos, manda perguntas aqui que a doutora vai responder assim que puder. Se ela não responder, a gente vai cobrar ela essas respostas. É um tema extremamente interessante. Eu confesso que não é a nossa praia, mas a praia dos fonos. Assim, mudou muito. Mas aí essa é a importância como eu falei várias vezes, da interação multiprofissional, porque às vezes, claro, tem coisa que eu não vou saber da sua área, da sua área. E essa é a importância dos profissionais, eu acho eles conversarem mais, eu acho que fica cada um no seu quadrado. E o AVC, ele pode ter inúmeras sequelas. Por isso, integrada, para integrar os profissionais. Boa tarde. Desculpa se teve alguma coisa que você não gostou. Até o próximo programa. Vamos falar sobre outras sequelas do AVC, com Que serão certeza. divulgadas depois. Melhor de divulgar depois, porque a gente tem que procurar um profissional para. Tem que organizar, né, melhor? Tem outras sequelas da parte da fonoaudióloga que a gente vai conversar aqui nos bastidores depois para ela tentar marcar outra data e tentar conversar sobre isso. A gente vai tentar interagir de novo. Mais uma vez, obrigado por ter continuado conosco. Se gostou do programa, compartilha com os seus amigos. AVC é uma realidade. Muito obrigado, doutora Nali, por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, eu já tive um aprendizado em autismo e agora vem de novo. Enfim, mais uma vez, obrigado. A fonoaudióloga ela deve mostrar a função dela justamente para isso, porque a gente acaba se confundindo. Obrigado, doutora Laena, também por estar comigo esse tempo todo no programa. Eu já estou terminando, não precisa nem ser cutucar de novo. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigada a vocês dois pelo convite. Foi realmente um prazer. São assuntos, os dois que eu trouxe, porque realmente eu vejo a necessidade de maiores explicações de forma mais simples, né, para o paciente, para a população. Muita gente, às vezes, também não tem conhecimento e não sabe a quem procurar, como procurar. Então, muitíssimo obrigada. E como o Dr. Ronaldo falou, terão outros temas. E se tiver alguma sugestão ou pergunta, podem deixar. Obrigada, boa tarde. Gente, muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Foi um prazer receber a doutora Naline novamente. Eu, sim, sou suspeita para falar dela, porque eu gosto muito, sou fã do trabalho dela. Os pacientes dela com certeza vão confirmar isso. E para mim
Foi uma aula particular aqui, porque a gente aprendeu muito. E vamos trazer a doutora Naline com certeza novamente. Até mais, boa tarde, até próximo sábado. Outro. Tchau.